Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o profeta Amós. Amós, que a Bíblia relata que ele é um boieiro, ou seja, ele é um vaqueiro, um boiadeiro, possivelmente um pecuarista, cultivador de sicômoros, ou seja, agricultor, podemos dizer. O livro de Amós vai deixar claro que Amós é um dos pastores de Tecoa. Tecoa é uma região do sul, do Reino do Sul, Judá. Só que Deus levanta aquele boieiro ou boiadeiro para profetizar o Reino do Norte. E isso, Deus levanta ele com essas profecias 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto, Zacarias, no capítulo 14, versículo 5 do livro do profeta Zacarias, vai citar acerca desse terremoto, o qual Amós também cita. 2 anos antes do terremoto é a expressão que aparece. Quais são as nações que Deus manda uma sentença contra elas através do profeta Amós? Damasec, que é Damasco, que é a Síria. Azar, que é Gaza, que é dos filisteus. Tzor, que é Tiro. Edom, que é a descendência de Esaú. Binei Amon, que é os filhos de Amon. Moab, que é Moab, e por incrível que pareça, porque Deus não faz exceção, finalmente, Yehudá, que é Judá, e aonde Deus queria chegar através do profeta Amós, que é Israel, que é Israel. Então, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, filhos de Amon, filhos de Moab, Judá e Israel. São as nações contra as quais Deus usa o profeta Amós para vaticinar juízo. No capítulo 3, versículo 10 do livro de Amós, fala de Hamas. Essa expressão Hamas, expressa pelo um rete com um kamatz, um men com outro kamatz e um samer. Hamas significa violência. Então Deus é contra o Hamas, a violência. Interessante, tem um grupo terrorista chamado Hamas, que sempre se levanta contra os filhos de Israel. A pseudo-adoração do Reino do Norte, no capítulo 4, versículo 4 e 5, Deus critica, Deus exorta o Reino do Norte acerca da falsa adoração que eles faziam lá no Norte. Os juízos de Deus para chamar a atenção do seu povo para a verdadeira adoração, de acordo com Amós 4, 6 a 11, Deus usa a fome, a seca, prejuízos, doenças e mortes, para trazer o povo de volta a ele, para chamar a atenção do povo, para que eles voltem a andar pelo caminho do bem e servir ao Deus verdadeiro. Nós vemos a expressão, Deus usando lá em Amós 4, essa expressão, que é Velo Shavten Adai Nehum Adonai. Velo Shavten Adai Nehum Adonai, que traduzido é: e vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Esse não se voltaram aí tem um sentido também de não se converteram. Quais as consequências da falta do arrependimento? Nós vemos lá em Amós 4, 12, parte C, Deus dizer: e com leikrat Elohecha Israel. E com leikrat Elohecha Israel. Essa palavra com, ela tem raiz com no hebraico, que significa se estabilize, se prepare, esteja perfeito. A expressão likrat tem origem kirá no hebraico e significa para encontrar com ele. Ele quem? Deus, Elohecha vem de Elohim, que é Deus. Então Elohecha, teu Deus. E Israel, a nação de Israel, a qual Deus levantou o profeta Amós para profetizar. No aramaico, nós temos Atayat Israel de Takre Lalaha, que no aramaico seria o ocidental, é Etayat Israel de Takre Lalohor.
traduzido se prepare, Israel, para te encontrares com teu Deus. Israel, ou Israel, que vem de Israel, no aramão, que é justamente Israel, que no hebraico é Israel. Então, prepare-se, Israel, para encontrar com o teu Deus. Esteja estabilizado, Israel, para encontrar com o teu Deus. Esteja perfeito, Israel, para encontrar com o teu Deus. É uma ameaça, porque o povo está desobedecendo a Deus. Em Amós 4:13 e 9:5-6, nós vemos a teologia de Amós. O profeta vai descrever quem é Deus para a nação que, pelo que nós vemos, não conhecia Deus naquela época, porque se conhecesse, não estaria andando nos caminhos do perverso rei Jeroboão II. Em Amós 9:10, Deus julga os seus. Em Amós 8:1-2, nós vemos Deus dizer: o que você vê, Amós? E ele diz que vê um cesto de frutos de verão. Verão em hebraico é kites. Aí Deus diz: viste bem, porque chegou o fim do meu povo. Fim em hebraico é ketz. Observe que kites, verão, e ketz, fim, rima. Era normal Deus usar muitas das vezes a rima para que seus profetas profetizassem usando a rima hebraica para os filhos de Israel. Nós vemos no caso de Jeremias, né, quando Deus diz: o que vê, Jeremias? Ele diz que vê uma vara de amendoeira, shaker. Aí Deus diz: você viu bem, porque eu velo, eu shoket a minha palavra para cumprir. E isso a gente vê várias vezes na Bíblia, o uso da rima. Alguns pontos da crítica textual do livro de Amós. Em Amós 2:14 nós vemos a expressão Vegbor lo yemalet nafeshou, que talvez tenha sido adicionada de acordo com o aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Em Amós 3:4, a parte A, nós temos a expressão mimionatou, que provavelmente é uma adição de acordo com a Massorá Magna do aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense, com base no Códice B19A, sua origem. Em Amós 3:8a, possivelmente uma adição de acordo com a Massorá Magna do aparato crítico da Bíblia Hebraica. Em Amós 3:13, nós temos Neum Adonai Elohei Tsevaot. De acordo com os massorretas, houve uma possível adição, porque segundo eles era só Neum Adonai, diz o Senhor. Então não tinha originalmente Elohei Hatsevaot, Deus dos exércitos. O que não, como diria o cearense, né? Nós cearenses, nem frui nem contribui, né? Porque o Senhor é o Deus dos exércitos. Então, Amós 4:10, nós temos aí Bedérer, que é alterado, deletado, segundo a Massorá Magna do aparato crítico, que propõe a expressão Kedever. Em Amós 9, nós temos Berrou Hagoin, que possivelmente, segundo o aparato crítico, é uma adição. Então, algumas coisas aí que a gente tem que estar atento acerca do livro de Amós. Mas voltando aqui a discernir sobre o livro de Amós e quem era o profeta Amós, a palavra Amós vem de Amud e significa coluna. Deus levanta aquele boieiro, aquele cultivador de sicômoros ali da região de Tecoa, que não é profeta nem filho de profeta, para ir até o reino do norte e pregar contra a impiedade praticada pelo rei Jeroboão e as pessoas abastardas da elite que esmagavam a classe inferior, os pobres do reino do norte. E nós vemos em toda a Bíblia Deus defendeu os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados, os desvalidos. Então Deus estava com seus olhos fitos na classe baixa, financeiramente falando, ali no reino do norte. Amós, em hebraico, Amós, em aramaico, Amós, ou Amós, depende do aramaico. Ele é o 30º livro da Bíblia, o terceiro profeta menor, o terceiro Esneiassá dos 12, né? O 15º livro da Bíblia Hebraica Stuttgartense, o 17º livro da Bíblia Judaica completa. Ele é o 6º Nevim Aharonim, profeta posterior.
Natanapeshita, o livro de Amós, é chamado em aramaico de Ketava de Amós Nebiá, que significa livro ou escrito de Amós o profeta, ou livro do profeta Amós. Ele é do cânon dos homologomêonas, o que implica dizer que a veracidade e a inerrância nunca foi questionada. Por que ler Amós? Trata-se de questões sociais, injustiça, ricos, poderosos e pobres indefesos. Então, se você está indignado com o que acontece com a sociedade, uma minoria esmagando a maioria para se beneficiar, esse livro é para você. Quando escreveu? Quem escreveu foi Amós, um dos pastores de Tecoa, entre 760 a 750 a.C. A nação crescia economicamente e prosperava com o rei Jeroboão II, o qual recebeu uma profecia do profeta Jonas, que foi lá para pregar contra as práticas erradas dele, mas ele não deu ouvido, o que não é novidade. A gente sabe que Jeroboão II, ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que foi o primeiro rei do norte, que virou as costas para Deus e introduziu um culto idólatra em Betel e Gilgal, levantando ali, erigindo ali altares a deidades pagãos, a bezerros de ouro, para desviar o povo da adoração ao Deus verdadeiro. O que acontecia na época? A liderança de Jeroboão II e suas conquistas militares tinha ajudado Israel a prosperar. Mas, embora aparentemente tudo estivesse bem, a moral da nação estava se desintegrando. O livro foi escrito para o reino do norte, Israel, e Amós ele é proveniente do reino do sul, Judá, que criticou o materialismo e o baixo nível moral de Israel, que tinha absorvido dos seus vizinhos pagãos, os cananeus, os filisteus e outros zeus que tinha ali. Os pobres estavam sendo explorados. Essas profecias eram o último apelo ao arrependimento do reino do norte. Nós temos que entender no livro que Jesus ama os pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amós ele é um pastor, boiadeiro, homem do campo, mas estava certo que Deus deu a ele uma missão de advertir Israel do juízo vindouro. No capítulo 1, versículo 1 do livro de Amós, nós vemos que Zacarias também falou deste terremoto em Zacarias 14:5. Fala de um terremoto. No capítulo 1, versículo 3, nós vemos a expressão Aushlocha Pichei Veal Arba Lo Ashivenu, que traduzido é: por 3 transgressões e por 4 não reterei o castigo. Essa expressão idiomática hebraica quer dizer por muitos pecados. Então, quando você lê essa expressão aí no português, né, por 3 transgressões e por 4, lembre que no hebraico, ao Shilosh Pichei, Veal Arba Lo Ashivenu, Deus está dizendo: por muitas transgressões não reterei o castigo. A palavra transgressão no hebraico ela tem o sentido de passar dos limites. Então o povo passou dos limites com Deus muitas vezes e agora o castigo era inevitável. Capítulo 1, versículo 3 vai falar de trilhos de ferro, que era uma extrema violência. Trenós de ferro passavam sobre prisioneiros presos no chão com estacas. Olha só a crueldade dessa nação para com os cativos, os quais eles conquistavam. Em Amós 1:3 a 2:3, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, o que aconteceu com estas nações? Edomitas, Moabitas e Filisteus foram aniquilados no fim do século 6 e começo do século 7 por Nabucodonosor, filho de Nabonido e antecessor de Belsazar. As demais nações, Alexandre Magno exterminou no início do século 14 a.C. O versículo 1, capítulo 4, nós vamos dizer que as cidades capturadas geralmente eram incendiadas. Por isso que Deus fala, porém fogo, né, que consumirá. Esse é no sentido de Deus dizer: eu vou fazer com eles o que eles faziam com as outras nações. Matar uma mulher grávida, Amós 1:13, é um meio de destruir dois inimigos num golpe só. Então, para aquelas nações ímpias, quando eles abriam o ventre de uma grávida e matavam ela e a criança, estava eliminando 2 inimigos numa cajadada só. Era muita maldade. Amós 2:1. Queimar os ossos dos inimigos simbolizava não deixar o morto descansar em paz.
e eles queimaram os ossos de alguns reis, e isso trouxe a ira de Deus sobre eles. Amós 2,4. Mentiras que desviaram Israel. No tempo de Amós, quase toda a cidade de Judá tinha um templo local para as deidades cananeias, Baal e Astarote, deuses da fertilidade. Isso envolvia sexo ritual. Nós vemos no capítulo 2, versículo 7 de Amós, que coabitavam com a mesma jovem. Levítico 20:12 vai falar que é pecado o incesto. E também no livro de Levítico e de Deuteronômio nós vemos Deus se entristecer e se irar contra o pecado da prostituição. E o povo estava cometendo não só uma prostituição espiritual, porque estavam servindo a deuses falsos como Baal e Astarote, mas também uma prostituição ritual, onde, segundo os historiadores, o povo fazia uma fila para se relacionar com a sacerdotisa de Baal, e aquele rito simbolizava a fertilidade da terra e as colheitas. E nessa fila, com a mesma sacerdotisa e tudo, acontecia que muitas das vezes o pai, o filho, o neto, parentes tinham relação com a mesma sacerdotisa de Baal, com a mesma prostituta cultural. Olha só, incesto praticado a favor de um Deus falso que é Baal. Era cada coisa que Deus já estava no seu limite com a nação de Israel. Capítulo 2, versículo 9. Fruto por cima, raízes por baixo. Jogar sal na terra arruinava a terra e a deixava inapta para as colheitas. Então, dizer que ia destruir o fruto por cima e as raízes por baixo era salgar a terra e deixar ela inapta para colheitas. Capítulo 3, versículo 2. Deus castiga os escolhidos por causa da quebra de aliança. Nós vamos ver nessa passagem a responsabilidade de Israel. É como que Deus está dizendo: se eu castiguei eles que não tinham nenhuma aliança comigo, por que eu vou castigar vocês? Que eu entrei em aliança com vocês. Capítulo 3, versículo 12, nós vamos entender aí que Sargão II, rei assírio, destruiu tudo, deixando quase ninguém no reino do norte, exilando os cativos do norte para cerca de 1.600 quilômetros de distância da sua terra, que é o que nós conhecemos na história como caldeamento assírio, a dispersação das 10 tribos e meias que compunham o reino do norte. No capítulo 3, versículo 15, o clima do Mediterrâneo era muito variado. Então, o rei ele tinha sua casa de inverno e sua casa de verão para se abrigar dos extremos de calor e de frio que tinha ali no Mediterrâneo. E os pobres, ele não estava nem aí. Ele queria saber dele. Capítulo 4, versículo 1, nós vemos o profeta utilizar a mão de Deus, um elogio irônico, né? Elogio irônico é questão das vacas de Baçã, quando a Bíblia fala em Amós sobre as vacas de Baçã, é porque as mulheres do Reino do Norte, elas viviam, nadavam em dinheiro, vamos dizer assim, e comiam muito, engordavam, à custa dos pobres que passavam fome. Daí a expressão vacas de Baçã. Que as vacas de Baçã, se você for pesquisar, elas eram bem fartas, bem de boa aparência, né? E Amós usou isso de uma forma irônica, chamando as mulheres da elite do Reino do Norte de vacas de Baçã. Capítulo 4, versículo 2. Vos levaram com anzóis. Naquele tempo era comum a nação que conquistava levar a nação conquistada com anzóis que passavam no nariz e nos lábios dos prisioneiros. Era uma tortura cruel. Capítulo 4, versículo 4. A idolatria que Jeroboão implantou no norte ocorria em Betel e Gilgal. Interessante que Betel significa casa de Deus. Gilgal, círculo de pedras, ou roda de pedras. E são dois lugares importantes no judaísmo desde os tempos de Jacó e de Josué. E agora estavam sendo profanados com deidades pagãs que eram adorados pelos filhos de Israel no Reino do Norte. Então Deus tentou atrair o povo com calamidades. E ele disse: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Amós 5,13. Não havia mais o que fazer. Deus iniciou o juízo. Amós 5,18. Buscaram o dia do Senhor, porque havia uma falsa pregação que no dia do Senhor Deus livraria o povo de todos os seus inimigos.
Mas Amós, usado por Deus, avisou que o dia do Senhor seria juízo para o povo de Deus. Capítulo 5, versículo 21 a 23, o profeta Amós, usado por Deus, condena a hipocrisia, a falsidade no meio do povo, a falsa adoração. Capítulo 6, versículo 10, cremar mortos. Muitos corpos da cidade não deixavam outra escolha a não ser a cremação. Então, capítulo 6, versículo 10, nós vemos que os mortos eram cremados por causa da quantidade de corpos de mortos com a invasão do rei Assírio e o fedor, da putrefação desses corpos. Então, não dava tempo de sepultar todo mundo, tinha que cremar mesmo. Capítulo 6, versículo 10, por que não falar o nome do Senhor? Deus estava tratando tão justamente o povo de Israel, e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, que o povo estava com tanto medo de Deus, e com razão, que tinha medo até de falar o nome de Deus, para que Deus se lembrasse deles e aumentasse o peso do juízo. Olha só. Capítulo 7, versículo 3, nós temos no hebraico a expressão Niham Adonai, que é se conformou o Senhor. Não quer dizer que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Ele não é o homem para que nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele se conformou. É como que ele está dizendo, eu já sabia que ia dar nisso. Capítulo 7, versículo 10. As pregações de Amós ameaçavam o emprego do sacerdote de Betel, Amazias. Por isso chamava Amós de conspirador. Amós, quando ele prega para o reino do norte, ele está ameaçando o reino de Jeroboão e o posto de Amazias, sacerdote de Betel. No capítulo 7, versículo 17, Amazias foi levado cativo no caldeamento assírio, mas a Bíblia não diz o que aconteceu com ele. Capítulo 8, versículo 10, era sinal de luto raspar a cabeça, até as mulheres viúvas faziam isso. E dizer que as mulheres iam raspar a cabeça quer dizer que elas iam ficar enlutadas, viúvas e também possivelmente desamparadas dos filhos. E Jesus falou da falsa religião, assim como Amós, Mateus 7, 15 até Mateus 27, Mateus 7, 15 a 27 e 23. Mateus 16, 5 a 12. Então, repetindo, Jesus falou sobre falsa religião, como Amós também falou. Lá em Mateus 7, 15 a 27 e Mateus 23. Em Mateus 16, 5 a 12. Tiago também falou sobre isso lá no capítulo 2 de Tiago. Nós vamos ver sobre isso em Atos 15, 16 a 18. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 a 14, ele fala de uma fome da palavra que Deus enviaria para o povo. No capítulo 9, 1 a 10, fala da ruína do altar. Do capítulo 9, 11 a 15, promessas de restauração. Mesmo no juízo, a misericórdia de Deus estava estendida sobre aqueles que se arrependessem. Destaques de Amós. Amós 3:2, a quem muito se dá, muito se cobra. Amós 4:6 a 12, Deus chama a atenção do reino do norte. Amós 5:12, os muitos pecados de Israel. O fim de Jeroboão 2, Israel e Amazias, o sacerdote de Betel, capítulo 8, versículo 11 e 17 de Amós. Deus odeia hipocrisia, Amós 5, 21 e 23. Então, meus irmãos, é isso aí. Quando Jeroboão estava bem na sua casa de inverno, protegido do frio extremo do Mediterrâneo, enquanto os pobres estavam lá morrendo congelados, e quando ele estava na sua casa de verão, protegido do calor extremo do Mediterrâneo, enquanto os jovens morriam queimados pelo sol, quando ele estava enriquecendo e aumentando seus domínios, conquistando a Mac e prosperando financeiramente e territorialmente, e os pobres estavam à míngua, Deus viu aquilo, e isso cheirou mal às narinas de Deus, e Deus levanta quem Ele quer. Deus vai lá em Tecoa, escolhe um boieiro que tem um coração voltado para Deus e diz, vai lá, entrega o recado para o rei Jeroboão. Detalhe, Jeroboão podia matar o profeta Amós, mas Amós tinha fé em Deus, ele tinha coragem, e ele estava disposto, se precisar, morrer por amor a quem o enviou. E ele foi lá e entregou o recado a Jeroboão. Amazias tentou impedir ele, tentou desacreditar o povo sobre quem era Amós.
e acabou recebendo uma profecia que a mulher dele seria de outros e que ele haveria de morrer. E a palavra de Deus é pregada de ponta virada. E a deusa Amazias, o sacerdote de Betel, do deus pagão levantado lá, né, onde havia o culto misto dos samaritanos. Então, Deus estava muito triste com aquela nação, porque o reino do norte estava cada dia mais distante do Senhor, e trocaram o Deus verdadeiro por deuses de ouro, de pedra, que não são deuses, são apenas obras de mãos humanas. E quantas das vezes nós não estamos sujeitos a trocar Deus por deuses? Nesse século nós vemos pessoas que adoram a si mesmo, o egocentrismo, a egolatria. Pessoas que adoram homens, que é a antropolatria, né? Pessoas que adoram o dinheiro. E nós sabemos que quando você ama o dinheiro mais do que a Deus, você não ama a Deus, né? Pessoas que amam pessoas mais do que a Deus. Pessoas que amam sua vida mais do que a Deus. O que Jesus disse: aquele que quiser achar sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la por amor a mim, achá-la-á. Então, está no tempo da gente rever nossos conceitos, porque Jesus está voltando, e essas pessoas, seu amigo, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, tem que saber que existe um Deus no céu que está vindo para entrar em juízo com a terra. Prepara-te, ó Brasil, para encontrares com Deus, porque todas as nações pertencem ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. É isso aí, Deus continue abençoando.